noite, muito boa noite a todos os nossos queridos e queridas para nossa live semanal de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2024, uma quinta-feira abençoada. Seja bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vinda, dona Neuza. Obrigada por estar aqui conosco. Olha aí, o nosso convidado especial já entrou, Evandro. Vamos hoje fazer uma live junto com meu irmão. Já vou... Opa! Quase que eu derrubei a câmera aqui. Gente, deixa eu só arrumar aqui. Tá um pouquinho... Aí, deixa eu só ajeitar aqui para não ficar muito... Isso. Vamos aqui preparar alguns problemas técnicos, mas já resolvemos. Deixa eu pegar aqui. Hoje uma live com meu irmão, Evandro. Lembra do Evandro, dona Neuza? Ele vai participar da nossa live hoje. Aí, seja bem-vindo, Evandro. Opa, estamos aí. Vamos fazer uma live hoje compartilhada, falando aí sobre a volta de Jesus. Vamos aqui apertar o aviãozinho aqui e convidar os nossos amigos aqui para entrarem na nossa live e participarem com a gente. Em nome de Jesus, deixa eu só enviar aqui para os nossos queridos amigos. Vamos falar hoje sobre esse assunto aí, que é um assunto bem... um assunto muito importante, né, Evandro? A volta de Jesus, sim, que é um assunto assim que... uma realidade, né, que nós não podemos deixar de falar sobre isso. Eu estava orando e conversando com meu irmão aqui, e a gente decidiu por bem fazer essa live hoje, falando um pouquinho sobre a volta de Jesus. Então, você que vai participar com a gente aqui, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, né, você pode ir anotando aí que a gente vai começar a falar, né, sobre esse assunto. Meu irmão Evandro mora em Santa Catarina, com a família dele lá, né? Com a esposa dele, a Jaqueline, os filhinhos, a Débora, que nasceu esse ano, o Jeremias. O Evandro é pastor, né? Deus tem usado o Evandro ali, né? Na cidade de Santa Catarina, aí na cidade de Penha, aliás, né? Onde ele mora, ali no estado. E Deus tem uma mensagem através da vida dele justamente sobre isso, sobre essa questão da volta de Jesus, né? Deus deu uma graça, uma sabedoria para ele, né? Falar sobre isso. E eu queria que o Evandro falasse um pouquinho antes da gente começar. O Evandro desse uma palavra aí para os nossos amigos que estão com a gente aqui. Amém, glória a Deus. É um privilégio estar aqui com a minha querida e amada irmã Neide. Amém. Através da internet a gente se aproxima, né? Então, amém. É um prazer, é uma honra estar aqui. E como a minha irmã disse, né? Meu nome é Evandro. Estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Creio que esse assunto acerca da volta de Jesus é de extrema importância para nossos dias, para nós como igreja. E vamos orar para que o Espírito Santo nos instrua, nos direcione e através dessa live, você que está aí assistindo, seja edificado. Esse é o propósito, né? Que você não seja... tem som, a senhora não está ouvindo a gente, dona Neuza? Vocês estão ouvindo? Coloca aí. Se estão ouvindo, estão me ouvindo, ou ninguém está ouvindo, fala aí pra gente. Como é que tá? Coloca aí, gente, se vocês estão ouvindo ou não. Senão a gente sai e entra novamente. Só coloca pra gente aí se vocês estão ouvindo, se continua sem som. A dona Neuza colocou ali que não tem som.
Estão ouvindo, pessoal? Fala aí pra gente quem tá aqui com a gente. Só dá um ok, coloca um joinha se você tá ouvindo, se tá tudo bem, só coloca um joinha aí pra gente saber. Bom, ninguém falou nada, então Estão ouvindo, né? vamos continuar. Vai lá, Evandro. Então, é isso que eu estava falando. Eu creio que essa mensagem é de extrema importância para nós como igreja, não só para nós como igreja, né? Para todos aqueles que têm curiosidade, querem saber mais sobre esse tema da volta de Jesus, os sinais. Eu creio que nós precisamos estar falando mais sobre isso. É um tema que muitas das vezes é citado, né? É citado nas igrejas, mas não é aprofundado, não se gasta tempo realmente para estudar, para conversar, para trazer clareza, né? Eu creio que esse é o propósito da live, né? Então, como a irmã falou, eu moro aqui em Santa Catarina, sou casado com a Jaqueline, sou pai de dois filhos, né? O Jeremias e a Débora, que nasceu agora faz 3 meses. Estou muito feliz na presença de Deus, para a glória de Deus, caminhando como meu pai, meu falecido pai falava, né? Caminhando para Canaã. E esse é o propósito. Vamos aqui se alegrar no Senhor e compartilhar aquilo que Deus tem colocado nos corações. Amém. Espero que você aí seja Evandro, deixa eu só falar para você. Realmente o teu som tá baixinho e parece que tá um ruído atrás. Se você puder ver o que é isso. Parou o ruído? Parou. E tá fala um pouquinho agora mais alto para nós. Fala mais alto. Pode falar mais alto. Falar mais alto. Eu vou pegar um fone de ouvido. Melhor, não é? Eu acho que é melhor, aham. Só um pouquinho. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Quem está aqui com a gente, vai colocando aí suas dúvidas, colocando aí quais as dúvidas que você tem. Nós vamos falar sobre a volta de Jesus hoje, sabe? Esse assunto é muito importante. Às vezes um assunto que não é muito falado, às vezes, né? Não são todos que falam sobre a volta de Jesus. Então, nós precisamos, eu vejo que é uma necessidade, uma urgência de a gente entender isso, saber que isso é um fato real nas nossas vidas. Que a volta de Jesus, ela não é apenas uma coisa que está ali na Bíblia, é citado, mas é algo muito real e que a gente precisa entender como que se dará, né, essa volta. Então, se você conhece mais alguém que você acha que realmente pode, que, né, deve participar, para compartilhar conhecimento, ainda mais a palavra de Deus, ele tem que ser divulgado, compartilhado, porque a palavra de Deus, ela traz libertação, ela traz luz, né? Ela nos liberta. A verdade, né? A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa, né, dando início já aqui a nossa live com o Evandro aqui, a gente já vai começar a entrar no tópico aqui, Jesus vai ou não vai voltar, Evandro? Explica pra gente isso aí, fala um pouquinho sobre isso aí para nós. Estão me ouvindo bem aí? Tá me ouvindo agora bem, Nide? Tá ouvindo bem. Foi meu ouvido, deu um problema aqui. Então, vamos lá. Eu creio que essa é uma pergunta bem pertinente, né? Muitas pessoas não acreditam mais na volta de Jesus por conta daquilo que tem ouvido através da mídia, através de vários canais. E muitas vezes a mensagem da volta de Jesus tem caído em descrédito justamente Sim. porque as pessoas não acreditam mais. Uns pensam, vai demorar 100 anos, Jesus falou que voltaria, mas até agora não voltou, tanta coisa está acontecendo. Muitos entram numa questão envolvendo os sinais, terremoto, tsunami, essas coisas sempre aconteceram, então essas coisas que estão acontecendo agora não são sinais, mas o que a palavra de Deus nos diz? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Né? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, olha só o que diz lá. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. A promessa que está falando da promessa da vinda de Jesus. Amém. Como julgo
como julgam alguns. Então aqui Pedro está falando, olha, naqueles dias alguns já julgavam dessa forma, que Jesus estava se atrasando, que ele estava demorando demais, né? Imagine naqueles Que, tempos, né, Evandro? O pessoal já estava achando que ele estava demorando. Imagine agora, né? sim, naquele tempo as pessoas já estavam assim, porque a gente tem aquela demanda pelo aquilo que tem que acontecer logo, né? A gente Agora, né? Uhum. é uma demanda do urgente, né? Não, falou é para ontem. Não, Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Amém. Mas através da palavra de Deus, a gente consegue ter um pano de fundo das coisas que já aconteceram e que através dessas coisas a gente pode ter nós podemos se situar, né, em relação ao tempo, né, se ele está Amém. próximo, se ele vai demorar muito, né? Mas aqui o Pedro é claro em dizer, olha, o Senhor não se atrasa, então Jesus não está atrasado, né? Aquilo que ele Amém. falou vai se cumprir, a Qual que promessa é a que ele vai referência voltar, só para nós aí, Evandro? Pedro, 2 Pedro, capítulo 3 e Eu versículo até vou 9. colocar aqui. Segunda de Pedro. Capítulo 3 e versículo 9. Olha só, então, posso continuar, Nete? Espera só um pouquinho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Isso mesmo. Então, olha aí a nossa palavra aí de hoje, né? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pode continuar, Evandro. E aí, o texto que nós lemos segue, Pedro fala assim, ó, pelo contrário. Então, Pedro está falando, olha, alguns estavam julgando naqueles dias que o Senhor estava atrasado, que a promessa dele estava demorando, e Pedro fala, olha, é o contrário. Ele fala assim, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Então, o Senhor, ele não é que o Senhor está atrasado em cumprir a sua promessa. O Senhor, na verdade, ele está, pela misericórdia, pela compaixão dele, ele está esperando que muitos que ainda não entenderam isso, a volta dele, a brevidade do juízo, aquilo que está por vir, ele está esperando que essas pessoas entendam, se arrependam e se voltem para ele. Amém. Então, por isso ainda Jesus talvez não voltou. Não, por isso, com certeza, porque está escrito, né? Porque ele está esperando. Tem muitas pessoas que estão procrastinando se render a Cristo. Sim. E aqui Pedro é claro em nos trazer essa direção, né? Amém. Que a promessa do Senhor não está atrasada, mas ele está esperando. Então Jesus não, a vinda dele não está demorando, não está se atrasando. Na verdade, ele está sendo paciente, aguardando que as pessoas se entendam e se voltem para ele. Amém. Amém? Amém. E eu sempre falo, só para dar mais um pano aqui, eu sempre falo que a segunda vinda de Jesus era uma verdade a ser anunciada. Por que uma verdade? Porque o próprio Jesus foi quem disse que ia voltar. Não foi alguém que falou, não, o próprio Jesus, o Filho de Deus, falou, olha, Verdade. eu vou voltar. Então as palavras de Jesus são suficientes para que nós possamos estar alerta e entender que a volta dele é uma verdade, vai acontecer. É uma realidade, é uma verdade. Né? Você tem essa Porque referência onde Jesus fala sobre a volta dele? Marcos, capítulo 14, versículo 60 ao 65. Marcos, ali Jesus... capítulo 14, 60 capítulo a 65. Eu vou passar porque para os nossos irmãos que estão acompanhando com a gente poderem, se estão com a Bíblia, poderem ir, né, na palavra de Deus acompanhando, né? Pode continuar, Evandro, por favor. E aqui nessa passagem de Marcos 14, 60 a 65, aqui Jesus está na proximidade dele da crucificação. Jesus está indo para a crucificação. E ali Jesus, ele está diante do templo, diante dos fariseus, dos sacerdotes, diante de toda a estrutura religiosa do templo dele. E ele estaria sendo questionado, sendo acusado. Quem você é? Diga. Aí Jesus fala, daí uns perguntam, fala assim no versículo 60, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito? Aí Jesus se volta para eles e fala,
e diz para ele, sim, eu sou, e vereis em breve o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém. Então, o próprio Jesus afirmou isso, e daí a religião rasgou as roupas e falou, não, nós não precisamos de mais nada, olha, ele mesmo blasfemou. A própria religião se escandalizou com essa afirmação, quando Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, e vocês vão ver em breve eu vindo sobre as nuvens do céu com o Todo-Poderoso. Então, a volta de Jesus, ela é uma verdade porque saiu da boca do próprio Filho de Deus. E Jesus não pode mentir. Aquilo que Jesus diz é a verdade e vai se cumprir. Então, por mais que essa mensagem tente ser colocada em descrédito, tente ser levada ao lugar de... Porque é isso que o diabo quer. Né? Porque se nós tirarmos a mensagem da volta de Jesus, então se Jesus não vai voltar, logo tudo que nós vivemos como igreja, como religião, é inútil. Sentido, né? Porque é só para o nosso tempo, Jesus não vai voltar, ele não vai trazer, ele não vai dar a sentença final naquilo que ele falou. Tudo que Jesus disse até a morte dele, ficou com a morte dele. Mas ele falou que vai voltar, e se ele falou que vai voltar, ele voltará. E outra coisa é que a mensagem da volta de Jesus é uma verdade, mas também é uma realidade que eu e você, que nós precisamos encarar. Por quê? Uma realidade... porque ela vai acontecer. Como Jesus falou que vai cumprir a promessa, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, ali está descrito o momento exato que essa promessa se cumpre. Na palavra de Deus está descrito o momento que os céus se rasgam e Jesus vem sobre as nuvens do céu. Então Jesus fala que vai vir, mas na palavra de Deus já está descrito que ele já veio. Então no nosso tempo, no cronos no nosso tempo cronometrado, Jesus não voltou, mas no Kairos, no tempo profético de Deus, tudo já se cumpriu. Sim. Tudo está escrito. Por isso que o diabo quer colocar em descrédito a palavra de Deus, porque ali está escrito isso. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, fala sobre a vinda de Jesus no cavalo branco. Eu vou ler esse texto para vocês verem. Apocalipse. Lê para nós, então. Capítulo 19, versículo 11, porque aqui é o momento exato em que Jesus... Se vocês que estão aí com a gente têm alguma dúvida, pode colocar aí a sua dúvida que a gente vai responder. Na medida do possível, né? Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, fala assim, e vi o céu aberto, aqui o apóstolo João, né, depois que ele, recebendo a revelação do Apocalipse, que a palavra Apocalipse significa revelação, no versículo 11 ele fala, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui então João está vendo a visão da volta de Jesus. Aqui é o momento exato que ele vem, os reis da terra se reúnem junto com a besta, o falso profeta, e aqui há o Armagedon, o juízo de Deus sobre as nações. Então nós temos a promessa de Jesus, que é uma verdade. Ele falou, se Jesus falou, vai acontecer, mas na própria palavra de Deus tem um momento exato em que esta palavra, esta promessa já se cumpriu. Né? Em 19:11 já cumpriu, né? Já tem a descrição do momento em que Jesus vem para juízo das nações. Então não tem como nós colocarmos um lugar de descrédito a mensagem. É isso que o diabo quer, na verdade. Mas aquilo que Jesus falou vai se cumprir porque é uma verdade, e uma realidade porque na palavra de Deus já está descrito o momento exato que essa promessa se cumpre. Mas também a volta de Jesus é um consolo. Por quê? Porque é o momento em que nós vamos nos encontrar com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. É uma verdade porque Jesus falou, uma realidade porque vai acontecer, porque já está descrito o momento que aconteceu, e uma esperança, um consolo, porque é o momento em que nós vamos ver o próprio Jesus face a face. Nós estaremos com Ele para sempre. Né? Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 18. No versículo 18, Paulo fala, olha, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então a volta de Jesus não é só juízo, não é só catástrofe, não é só destruição, não é só
dor e ranger de dentes, não, é o consolo. Consolo para quem? Para quem entender e se prostrar aos pés de Cristo e o receber como Senhor da sua vida. Amém. Amém. Amém? É bem interessante isso que você está falando, né? Porque as pessoas, né? Você vê como é que fala, né? Jesus mesmo fala, né? Se não me falha a memória agora, ele fala lá em João, né? Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, né? Sim. Então, quando você fala aí essa palavra de Apocalipse, né? Que falou assim que ali a gente já vê esse acontecimento, né? Já de fato, assim, né? Que já aconteceu, na verdade, né? É a Bíblia relatando o Sim. acontecimento já, né? Que Sim. realmente houve esse retorno de Jesus, né? O quanto é importante a gente tá em contato com a palavra de Deus, né? Porque o que Sim. acontece? Hoje em dia, muitas vezes a gente está pegando a Bíblia e usando a palavra de Deus, assim, usando, eu digo assim, né? Porque nós temos que ir até Jesus mesmo. Para quem que nós iremos, como Pedro falou um dia, né? Para quem iremos nós, só tu tens essas palavras de vida eterna, né? Então nós vamos para o Senhor, porque é Ele que é a nossa esperança, nosso socorro, é para Ele que a gente vai, né? Mas às vezes a gente só quer o Senhor gozar dos benefícios de Deus para o nosso tempo presente, né? Para a nossa vida agora, para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as dificuldades que nós estamos enfrentando, sem a gente atentar, né, a esse fato que é de suma importância a gente entender, né, o que vai acontecer. A gente sempre ouve falar, muitos de nós estão vindo, Jesus vai voltar, mas tá aquela coisa meio nebulosa, Jesus vai voltar, né? Às vezes, como eu falei, né, é até uma fábula, às vezes a gente acha que é uma fábula a volta de Jesus, né? Como se fosse assim, uma coisa assim, né, envolta em algo assim, né, muito distante, mas não. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, como eu acabei de falar aqui, por quê? Para que a gente possa entender em que tempo isso dará, porque Jesus, ele não disse, né, a palavra de Deus não fala sobre época, nem dia, não marca data, mas ele nos ensina a observar os fatos que vão preceder a volta de Jesus, né, Evandro? E aproveitando que eu estou entrando nesse assunto, né, quando, né, uma das coisas que a gente tem muita dúvida, né, quando acontecerá e como vai ser o arrebatamento, que é outro assunto que está diretamente ligado com a volta de Jesus. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quando e como será esse arrebatamento da igreja. A palavra quando é simples. A qualquer momento. Pode ser agora. Pode ser nesse exato momento. Uhum. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Por quê? Porque há uma distinção entre o arrebatamento. Alguns pensam assim que no arrebatamento Jesus vem. Uhum. E depois ele vem para julgar as nações de novo depois de 7 anos. Mas a palavra de Deus é bem clara em dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que Jesus virá pela segunda vez. Se Jesus viesse no arrebatamento e viesse depois para julgar as nações, então não seriam 2 voltas, seriam 3 voltas. Uhum. Né? Em Hebreus, capítulo 9, e versículo 27, eu vou ler esse texto para vocês entenderem isso, porque muitos pensam assim, não, Jesus vem no arrebatamento e depois de 7 anos ele volta para ele volta para juízo das nações. Mas se Jesus viesse no arrebatamento e depois retornasse novamente para julgamento das nações, então seriam 3 vezes. Por quê? Porque ele veio há 2000 anos atrás para morrer como cordeiro, ele viria no arrebatamento e depois voltaria de novo para o juízo das nações. Eu vou colocando as referências aqui, eu vou colocar essa que você colocou aí, Hebreus capítulo 9, e versículo 28 fala assim, ó. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Não terceira vez. Segunda vez sem pecado. Por isso nós falamos de segunda vida de Cristo. Sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então a palavra de Deus fala que Jesus virá pela segunda vez. Agora pense. Se Jesus viesse agora no arrebatamento, levasse a igreja, depois voltasse de novo para o juízo das nações, então seriam 3 vindas. É simples esse entendimento. Então, o que acontece no arrebatamento? No arrebatamento não é Jesus quem vem, é a igreja que
Vai. Vai. Amém. Amém? Então, no arrebatamento, não é Jesus Que vindo, não é o vem. céu Sim, descendo, é a muito bem terra colocado. Isso aí é muito subindo. interessante. O que você falou é muito interessante, porque desculpa só cortar você, não quero cortar teu raciocínio, mas o que, que a maioria das pessoas elas pensam é que vai acontecer que Jesus vem realmente. São duas vindas, uma no arrebatamento e depois outra no final mesmo, né? Então é muito bom você Sim, pontuar isso aí, que é isso que tem que ficar guardado para nós, que não é Jesus que vem, mas somos nós que iremos até ele. isso mesmo. Só para pontuar. Quando Jesus vem? A qualquer momento. Para Uhum, a vinda visível de Jesus, para a segunda vinda, para a vinda dele no Armagedon, para juízo das nações, existem coisas que precisam acontecer ainda. Uma delas é a uhum, manifestação do homem do aham, pecado, o anticristo. Mas, para o arrebatamento, nesse exato momento, nós não precisamos de mais nada. uhum, Pode acontecer a qualquer momento o arrebatamento. Não tem como nós pontuar aqui que tem que acontecer isso ou aquilo outro para que o arrebatamento aconteça. Lá em 2 Tessalonicenses fala sobre, não acontecerá assim, falando sobre a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, Paulo uhum, falando lá sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda visível, ele falou, a segunda vinda não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Mas aí não uhum. está falando do arrebatamento, está falando da segunda vinda, da vinda de Jesus. Amém. Lembre que o arrebatamento não é Jesus quem vem, é nós Nós quem que vamos. vamos. Eu vou ler com vocês aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18. Aqui é descrito bem claramente para nós como acontecerá o arrebatamento. Quanto o Uhum, arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E como acontecerá? Como que vai ser como vai ser a maneira como que vai processar esse arrebatamento? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17, fala claramente para nós como acontecerá. Vou ler aqui com vocês. tá. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Vou parar aqui para vocês entenderem. O mesmo Senhor descerá do céu. Mas, meus amigos, a Bíblia fala sobre 3 céus. Muitos pensam, Jesus descerá, mas que céu Jesus descerá? Vou ler para vocês entenderem, vou ler rapidamente aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 4. Olha só o que diz aqui, ó. Uhum, 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 4. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala que Jesus descerá do céu. A pergunta que eu faço, do qual céu Jesus descerá? 2 Tessalonicenses, capítulo 12, do 1 ao 4, fala assim, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Então a Bíblia fala que existe 3 céus. uhum, Paulo não foi ao primeiro céu nem ao segundo céu. Aqui Paulo está falando que foi arrebatado, para arrebatamento. uhum. Foi arrebatado para onde? Para o terceiro Terceiro céu. céu. Agora, o que é o terceiro céu? Paulo vai dizer: Eis eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então, o terceiro céu é o paraíso. Uhum, É muito bem. a habitação de Deus, é a habitação de Jesus. Então, quando o texto fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu, está falando desse céu, Uhum. do paraíso, do céu que é a morada e a habitação de Deus. Eu vou ler mais um texto com vocês aqui, só para que vocês entendam. Hebreus, mesmo no livro de Hebreus. Hebreus. Deixa eu achar esse texto.
Hebreus capítulo 12 e versículo 18. Uhum. Só quero pontuar para vocês, para que vocês entendam. Aqui, meus irmãos que estão vendo, a gente tem que abrir nossa mente para o mundo espiritual, para tirar a mente só da questão natural, para que você entenda e compreenda Verdade, essa isso é manifestação de importante. Deus. Uhum. Né? Hebreus capítulo 12, versículo 18 fala assim, ó, porque não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. E ao sonido, vamos pular aqui para o versículo 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aqui, Moisés tem uma visão aberta, quando ele está ali no Monte Sinai, para os 10 mandamentos, e ele vê o paraíso, ele vê a Jerusalém celestial. E aonde fica a Jerusalém Só um celestial? pouquinho. Esse texto que você está lendo é Hebreus 12, Hebreus 12, agora me perdi. 18, 21, né? Isso mesmo, Hebreus 12, 18 e 21. Hebreus Eu vou só 12, colocar aqui. 18 e 21. Então, quando Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, que o mesmo Senhor descerá do céu, está falando do terceiro céu. Então, ao segundo céu e ao nosso céu, onde é o céu dos homens. Aí, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, ele segue e diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, do terceiro céu, com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aí, quando o Senhor desce do céu para realizar o arrebatamento, algo acontece aqui na terra. E o que acontece aqui na terra enquanto o Senhor está descendo do terceiro céu? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que foram fiéis a Cristo, desculpa, que estão dormindo em Cristo, quando a trombeta soa no terceiro céu, eles ouvem aqui na terra. E quando os mortos ouvem, esse é um milagre de Deus, morto ouvir, né? Mas eles vão ouvir, porque eles vão ressuscitar, eles são levados, né? Aí o texto, então, eu vou seguir, ó. E os que morreram em Cristo, a primeira coisa que acontece, os mortos que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Primeiro é os mortos. A trombeta soa no terceiro céu, Jesus desce no terceiro céu, a trombeta. Os mortos aqui ouvem e ressuscitam. Depois, nós, eu e você, se nós estivermos aqui vivos, nós seremos o quê? Arrebatados. Juntamente com quem? Com o Senhor. Com aqueles que morreram em Cristo. Primeiro, assim, quero que vocês entendam e compreendam o pano de fundo. É meio complicado, mas vocês vão entender. Os mortos, a trombeta soa no terceiro céu, Jesus desce. Os mortos em Cristo ouvem e são ressuscitados. E eles são levados primeiro. Eles vão primeiro do que aqueles que estão vivos. Depois nós somos arrebatados juntamente com eles, o texto diz. Com eles quem? Os mortos. E o texto fala, juntamente com eles nas nuvens. Então, eu e você, nós, se estivermos aqui vivos, iremos junto com aqueles que morreram em Cristo, nós seremos arrebatados e iremos até as nuvens. Aí o texto fala, a encontrar com o Senhor, né? O Senhor na onde? Nos ares. E quando a palavra fala ares, a palavra ares aqui tem outras referências. Efésios capítulo 6 e versículo 12, fala que ares são uma referência aos lugares celestiais. Que é uma referência ao segundo céu. Então, quando fala que nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, aonde que o Senhor estará? Nos ares, no segundo céu. Então, o Senhor desce do terceiro céu, ao soar da trombeta, ele não vem até as nuvens, ele vem até os ares, até as regiões celestiais. Então, ele fica ainda encoberta a visão das pessoas, do resto das pessoas. Aqui na Terra, né? Aqui na Terra. Eles não
vamos ver, porque nós não temos visão aberta para os lugares celestiais. Nós não temos visão aberta para as regiões celestiais. Então, as pessoas que estiverem aqui na Terra, elas não vão ver Jesus vindo, mas provavelmente, eu creio, dessa forma, porque aqui diz que nós vamos até as nuvens, e quando fala de nuvens, está falando do nosso céu. Está falando do céu natural. Então, pode ser que as pessoas vejam, sim, algo subindo da terra, faixas de luzes, sei lá. Né? E nós vamos até as nuvens, mas eles não vão entender, e não vão perceber, e não vão saber que é Jesus que está levando, porque eles não vão ver Jesus. Porque daí, quando nós nos encontrarmos com os mortos nas nuvens, nós seremos introduzidos, nós vamos desaparecer e vamos aos lugares celestiais. Dos lugares celestiais, nós iremos ao paraíso. É o que o texto diz, olha, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, como o arrebatamento vai acontecer? Agora, resumindo, a trombeta soa no céu, no terceiro céu, no paraíso de Deus. A trombeta soa lá e Jesus vem. E quando Jesus vem, os mortos são ressuscitados e vão até as nuvens. Depois nós somos transformados juntamente com eles, vamos até as nuvens, ficamos junto com eles nas nuvens, e aí o Senhor está nos ares, está encoberto a visão das pessoas. E nós estamos aqui, daí nós somos introduzidos nos ares, nas regiões celestiais, e vamos ao encontro do Senhor. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Olha só que interessante, né? Você estava falando, eu estava pensando assim, mas então o Senhor, ele vem do terceiro céu. E o arrebatamento, o encontro conosco, né? Os que fomos salvos, que somos de Jesus, vai se dar no segundo céu, né? É isso, né? Nosso encontro é ali. O nosso encontro com os mortos primeiro se dá nas nuvens, no primeiro céu. E aí nós vamos ser introduzidos ao encontro. Quando fala que nós nos reuniremos com aqueles que morreram, aí juntamente nós vamos ao encontro, falando que nós seremos introduzidos nos ares ao encontro do Senhor. Entendi. Olha aí, gente. Então, quem tá conseguindo entender, quem tá aqui com a gente está entendendo, está conseguindo ter uma noção, né? Já tinha ouvido algo parecido com isso. Comenta aqui com a gente, você que está aqui com a gente nessa noite, coloca um joinha aí se você está entendendo, se você tem alguma pergunta, pessoal que está aqui com a gente, que entrou, se tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, né? Agora é o momento de você esclarecer alguma dúvida que você tiver, não saia dessa live sem esclarecer suas dúvidas, porque é importante nós sabermos desse assunto e não ficar só por aqui, né, Evandro? Porque isso, com certeza. A gente tem que estar buscando mais entender sobre esse assunto, né? Buscar mais o que eu posso fazer, né? Eu sei, então, que a volta de Jesus, como o Evandro falou, é uma realidade, e é uma verdade e é uma realidade, né? Como ele falou aqui, pontuou desde o começo, é uma verdade e é uma realidade, né? Ele acabou de falar aí sobre o arrebatamento, como que vai ser, né, essa questão do arrebatamento. E olha que aí está sendo usado bases bíblicas, a gente não está aqui falando de coisas assim que a gente acha, né? Não achei assim, estou especulando. Não, são coisas que estão na palavra de Deus, sabe? Tudo que a gente está falando aqui está na palavra de Deus, a Bíblia fala, errais, mais uma vez eu falo, errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. É um tempo mais do que nunca importante você conhecer a palavra de Deus, você não ser só um crente, um cristão nominal, né? Olha aí, tem uma pergunta da nossa irmã amada ali, a Dete, né, a Claudete? A Claudete está perguntando, nesse entendimento, o arrebatamento será antes da grande tribulação, Evandro? Vou passar essa para você. Um grande questionamento que muita gente tem. Muito boa pergunta aí, Claudete. O Evandro vai responder para a gente aí. Sabia que essa pergunta vai a menos hora, mais hora aconteceria. Ela vai aparecer. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Antes da resposta de eu responder essa pergunta, eu queria ler um texto aqui, porque muitos falam que não há base nos evangelhos para o arrebatamento. Mas se percebeu que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 16, 17, fala que, ali no contexto do arrebatamento, nós vamos ao encontro do Senhor. Então, presta atenção nessa palavra encontro.
E Mateus, capítulo 25, versículo 1, uma passagem famosa que fala sobre as 10 virgens, fala assim, ó, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem Encontro. ao encontro do esposo, o esposo de Jesus. Uhum, Então aqui é uma figura do arrebatamento, uhum. que diz lá na São Licença que nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Então nos evangelhos tem uma referência do arrebatamento, que é as A parábolas das 10 parábola das virgens. 10 virgens, né? O reino será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro. Né? Nós vamos ao encontro e algumas vão entrar e outras não. Mas aqui é uma referência também à volta, ao arrebatamento. Né? Esse momento que Jesus virá Então, para levar a sua igreja. e foi importante o Evandro falar sobre isso aí, né? Sobre a parábola das 10 virgens, por quê? Vou fazer só abrir um parênteses aqui antes dele Pode falar, amigo. continuar. É importante a gente, por exemplo, que essa parábola das 10 virgens é um alerta para quê? Para nós estarmos vigiando. A Bíblia diz que a volta de Jesus será como o ladrão da noite. O ladrão, ele não avisa quando ele vem. Você não sabe quando o ladrão vai assaltar a sua casa, né? Que não acontece com a gente em nome de Jesus aqui com ninguém, né? Mas quando a gente ouve falar de assaltos, de roubos, o ladrão, ele não avisa. E assim, a Bíblia se refere à volta de Jesus como ladrão da noite. Ou seja, vai pegar muita gente o quê? Desapercebida, gente desprevenida. E se a gente olhar na parábola das 10 virgens, nós vamos ver que todas elas eram o quê? Eram virgens, ou seja, elas eram separadas. E isso é uma figura também do quê? Da igreja, né? Eram separadas, eram pessoas que estavam ali esperando algo, como a igreja está. Mas dessas 10, apenas 5 estavam o quê? Vigilantes, atenta aos acontecimentos, que é o que nós hoje, você que está aqui com a gente hoje nessa live, né? Precisa se atentar, eu preciso me atentar, nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque Jesus falou assim, que aquele dia não te pegue do que de surpresa, que o seu coração não seja sobrecarregado com os cuidados dessa vida. Por quê? Porque nós estamos vivendo aqui. Hoje em dia, se você for olhar o mundo, hoje ele está sobrecarregando todo mundo, principalmente, né? É tanto entretenimento, é tanta coisa. A gente vive num momento de tanta tecnologia que era para facilitar tanta vida das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo mais sobrecarregado do que nunca, né? Apesar de a gente ter tanta tecnologia à nossa disposição, por exemplo, facilidades para você sacar um dinheiro, para você fazer uma compra. Você não precisa mais sair da sua casa para você fazer uma compra. Mas o que está acontecendo? Nós estamos sendo enredados no meio disso tudo aí para a gente ficar o quê? Sobrecarregado. É tanta tecnologia, mas é tanta preocupação, é tantas coisas para fazer, para resolver, e isso acaba o quê? Influenciando na nossa percepção do que está acontecendo no mundo hoje e que está apontando justamente para quê? Para o retorno de Jesus. Então, essa parábola das 10 virgens é importante por quê? Porque ela está nos alertando para quê? Para estar vigiando, para que nós possamos ser as 5 que estavam com as lâmpadas e que tinham azeite. Então, não é necessário só ter a lâmpada. De nada adianta uma lâmpada se não tiver azeite. Aí, tá usando o simbolismo daquela época. O que acontece? As pessoas tinham lamparinas, né? Para clarear, né? Então, a lamparina ela era aquele recipiente ali onde tinha o óleo ali dentro que acendia e aí iluminava a escuridão. Então, 5, todas elas tinham a lamparina. Todas elas, mas só 5 tinham o que? O azeite, que é o que? A presença do Espírito Santo, né? Para poder o que? Alertar, para poder o que? Iluminar as trevas que nós estamos vivendo hoje no mundo. Então, só queria pontuar isso aí para a gente ficar atento ao que está acontecendo no mundo. Nós temos que estar entendendo. Isso não é para gerar medo, não é para gerar, ai meu Deus do céu, vai, né? Todo mundo fica daí nervoso e fica, ai meu Deus, eu não quero falar sobre isso, porque, entendeu? Não, nós temos que saber entender. Porque a ignorância é um problema hoje, gente. A Bíblia diz assim lá em Oséias, o meu povo foi destruído por quê? Porque faltou o conhecimento. Que tipo de conhecimento, gente? Não é o conhecimento que deixa a cabeça da gente desse tamanho, cabeção. De ler, aprender. Não. O conhecimento bíblico, a sabedoria divina, a iluminação do Espírito Santo. Amém? Então, vou passar para o Evandro de novo, ele responder para a gente a pergunta da nossa irmã Claudete aí, que fez uma pergunta bem interessante, né? Sobre o arrebatamento. Será antes ou depois da grande tribulação? Como que vai ser isso, Evandro? Fala para a gente. Então, só mais uma vez, antes de trazer a resposta, algo
algo ministrou no meu coração. Quando ele falava sobre essa questão das 10 virgens, a palavra ali que Jesus muito usou ali no sermão profético foi sobre vigilância, né? E se nós formos olhar para os dias de Noé, quando o dilúvio veio e levou aquele povo, que foi anunciado o dilúvio também, e o povo não atentou, o povo estava distraído. Sim, então a questão dos nossos dias é a distração. Jesus usa muito essa palavra, ora, quando está comendo, bebendo, comprando, vendendo, edificando, né, e vão estar distraídos, envolvidos com os muitos afazeres e não vão estar atentos, apercebidos do que está acontecendo. É como se tivesse um tsunami vindo e as pessoas estão comendo e bebendo e aí o tsunami está vindo, o negócio está vindo, está comendo. Né? O pessoal está ali escutando música, não está percebendo o vento, os pássaros voando, a normalidade acontecendo e o pau está comendo. É a mesma coisa nos nossos dias. Se nós estivermos envolvidos com os afazeres e entrarmos num lugar de distração, nós não vamos perceber o tsunami da volta de Jesus, que está chegando. Jesus usa muito nos sermões proféticos, ali você vai ver em todos os sermões proféticos, nos evangelhos, ele fala, olha, vigiai, para que aquele dia não vos pegue como ladrão, estáis apercebidos. Né? Então, usa muito essas pessoas. Isso que Jesus ele quer de nós, que nós sejamos atentos, alertas aos sinais. Muitos não dão valor aos sinais. Quero só, antes de poder falar sobre isso. Alguns falam assim, mas isso não, terremoto, guerra, essas coisas sempre aconteceram. Não tem que estar falando, essas coisas sempre aconteceram. Mas Jesus, ele deixou para nós o sermão profético, ele pontuou os sinais, falando sobre essas coisas. Se ele não quisesse que nós estivéssemos atentos às coisas que estão acontecendo à nossa volta, ele não teria deixado escrito aquilo. Sim. Né? Os sinais não são o foco é para onde os sinais estão apontando. Os sinais, na verdade, terremotos, guerras, a corrupção, a degeneração, a iniquidade aumentando, tudo isso são indicadores. Como lá em Romanos, Paulo diz, olha, toda a criação geme está juntamente com dores de parto até agora. É como se fosse uma mulher grávida. As dores elas vão aumentando, as contrações estão aumentando. E eu creio que nós estamos já nas últimas contrações para que a criança nasça. E o nascimento da criança é a volta de Jesus. Sim. Amém? Amém. Então, a pergunta. O arrebatamento será antes da tribulação, no meio e depois. Muitos entendem que vai acontecer antes, outros no meio e outros depois. Isso. E todas essas vertentes teológicas, elas têm bases bíblicas para respaldar a sua visão. Quem crê, quem é pré-tribulacionista, tem base bíblica. Quem é mid-tribulacionista tem base bíblica. Quem é pós-tribulacionista tem base bíblica. Amém? Então, esse é um ponto que não vai trazer efeito nenhuma à nossa salvação. A gente pode discordar e ser amigos. Pode ser pós, posso ser mid, pode ser pré, e no final, o que é importante é que nós sejamos com Cristo. Mas, eu, particularmente, eu sou pré-tribulacionista. Né? Por quê? Eu vou ler com vocês um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala assim, ó. Então você é pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, mas um pré-tribulacionista diferente dos pré-tribulacionistas que tem aí. Então explique para nós como é que é isso aí, porque o povo... eu creio que nós não iremos... nós passaremos sim por uma tribulação, nós passaremos sim por perseguição, nós passaremos por coisas assim antes da volta de Jesus. Mas eu creio que nós seremos livres, não de toda a tribulação, mas do momento mais terrível dela. Então, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala assim, ó, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, eu entendo que, pelos textos aqui também, no capítulo 5, qual que é esse que você leu aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, fala que Jesus nos livra da ira futura.
Então, se Jesus nos livra da ira futura, então quer dizer que quando a ira dele for derramada sobre a terra, nós, a igreja, será livre. Uhum. Porque pensa, a igreja, a noiva de Jesus, Jesus é o marido da noiva, e Jesus ama tanto a noiva dele que vai derramar a ira na sua noiva. Uhum. Que vai despejar a raiva na noiva, na ira? Não vai. A noiva será guardada, a noiva será preservada da ira, mas a noiva será purificada. Uhum. A noiva vai ser adornada. E para que ela seja adornada, ela vai passar por uma tribulação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 10 fala isso, no capítulo 5, no versículo 9, fala assim, no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, fala assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, Deus, não nos destinou para a ira. Então, eu creio, entendendo por essas passagens, que nós, a igreja, ela passará, sim, por muitos juízos descritos no livro de Apocalipse. Uhum. Nós passaremos, sim, por perseguição, mas, do momento, lá, a partir do capítulo 15, do capítulo 15 de Apocalipse, ali a partir do capítulo 15, é o momento em que se inicia o juízo das 7 taças da ira de Deus. Nesse momento em que as 7 taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra, a igreja não estará aqui. O arrebatamento já aconteceu. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Mas eu não creio e eu não posso afirmar, até pelos aquilo que o Apocalipse fala, que nós seremos livres de toda tribulação, que nós não passaremos por nada. Eu creio que sim, que nós passaremos, mas que da ira de Deus, no momento em que Deus derramar a ira dele, nós não estaremos aqui, porque eu creio que o arrebatamento acontece antes. Amém. Então, esse pensamento de que a igreja vai ficar aqui no bem bom, e nós não passaremos por nada e seremos arrebatados, não, isso não procede, porque a igreja, do jeito que está, ela precisa ser purificada com fogo. Uhum. A igreja vai ser purificada com fogo. O texto lá em Apocalipse fala que a noiva, ela que vai encontrar a Jesus, será uma noiva adornada, limpa, purificada. Deus vai preparar a noiva do jeito que está, ela não está adornada. Para que ela seja adornada, ela precisa passar pelo fogo. Uma tribulação. Pela tribulação. Mas eu creio que o arrebatamento do Senhor acontece antes do capítulo 15, antes do capítulo 15 do livro de Apocalipse. Amém. Mas até o capítulo 15 do Apocalipse nós estamos aqui. Eu queria só confirmar o que o Evandro está falando aí, né? Sobre essa questão aí da perseguição, de tudo que a gente vai passar. Eu vou ler lá em Mateus, no capítulo 24, que Jesus fala sobre isso, né? Se vocês têm Bíblia aí, vocês podem abrir Mateus, no capítulo 24, ali no versículo 4 em diante, Jesus fala assim, ó. Tenham cuidado. E Jesus respondeu, tenham cuidado. Bom, ali no versículo 3, na parte B, ele diz assim, os discípulos perguntaram para ele, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Aí Jesus disse, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, eles os maltratarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, e neste tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então isso aqui, eu acho que confirma um pouco daquilo que o Evandro está falando. Pode ter outras referências, né? Mas ele fala, vocês serão entregues para serem maltratados. E eles os maltratarão, os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações. Então ali Jesus vai descrevendo, né, uma série de coisas que vão acontecer com a gente, né? Com o povo dele. Porque o que hoje a gente vê? As pessoas não querem dor zero,
sofrimento zero, ninguém quer passar por tribulação, ninguém quer passar por luta, ninguém quer passar por dificuldades, mas todos, né, não querem evitar esse momento. Mas Jesus mesmo foi claro que realmente nós vamos passar por um momento ali difícil. Não é ainda. Se a gente acha que está difícil, né? Se a gente passar por esse momento e achar que está difícil, a gente tem que entender que ainda não é a tribulação que está descrita, porque a tribulação é algo assim tenebroso, né? O que vai acontecer na grande tribulação, né? A gente não tem nem noção do que vai acontecer. Então, a gente tem que estar consciente, né, do que vai acontecer conosco. Mas como, né? Foi a pergunta da nossa irmã aqui, né? Se nós não vamos, o arrebatamento será antes? Sim, será antes, né? Da tribulação, mas nós não estamos isentos, né? Daquilo que vai acontecer com a igreja, né? Que a igreja vai passar por uma purificação, né? E nele, só para dar uma acrescentada naquilo que eu falei, no capítulo 15 de Apocalipse fala assim, ó, e viu outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então perceba, aqui está falando que as últimas pragas, as 7 taças, né? As últimas pragas são a consumação da ira de Deus. Amém. Então quando eu falo que nós seremos salvos da ira, estou falando da consumação, do momento final, né, em que Deus vai derramar 7 taças da ira de Deus. Porque no versículo 2 fala assim, ó, e vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então falo que havia a igreja, pessoas perto ali do Senhor, e eles saíram vitoriosos da besta. Eles não colocaram o nome, eles não submeteram aquilo que estava sendo colocado pelo sistema. Então, fala de uma perseguição. Até tem o filme, né, Evandro? É um filme muito antigo, né? Não sei se teve se fizeram alguma atualização daquele filme, Deixados para Trás. Ele mostra um pouco, né, sobre isso que acontece, né? A única ponderação minha nesse filme é porque ali fala sobre uma segunda chance. Eu não creio que há uma segunda chance para a igreja. Ali fala mesmo, né, que vai ter uma segunda chance, né? Gostou um pouco porque algumas pessoas, não sei se alguém aqui já assistiu esse filme, quem está vendo a live, mas ali distou um pouco porque alguns ficam e depois eles não foram na primeira carrada e vão na segunda carrada. Daí querem ir na segunda, né? Mas ali em Mateus 25 é bem claro, fala que as 10 virgens que não estavam prontas, depois, quando quiseram entrar na segunda carrada, Jesus falou, ora, em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vocês não foram na primeira carrada, agora não conheço mais. Uhum. Então não tem uma segunda. Quando fala-se em uma segunda, está falando sobre Israel, né? Que a porta da graça, a dispensação da graça se termina com os gentios, com o arrebatamento, e daí Deus torna a lidar com Israel. Então, aí sim, pode ser que haja salvação para o povo de Israel, e a base bíblica para isso lá em Romanos, capítulo 15, fala sobre... Mas aí capítulo seria 11, né, sobre o povo de Israel, né? Israel, os judeus, né? Mas os gentios, para nós, a nossa dispensação termina com o arrebatamento. Aí entra na questão das festas bíblicas, que agora não vamos ter tempo para falar, mas também, quando o senhor fala das festas bíblicas, você está falando uma analogia também à volta de Jesus. Né? Então, há uma dispensação de tempo entre Pentecostes e a festa da trombeta. A festa das trombetas é uma tipologia do arrebatamento. Uhum. Aí, então, a igreja é arrebatada, né? E aí, quando termina a dispensação dos gentios, Deus torna a lidar com os judeus de novo. Mas para a igreja, para os gentios, não há uma segunda chance. Uhum. Quem não for na primeira carrada, quero te dizer, se você cria dessa forma, desculpe de dizer, mas biblicamente falando, pelos textos, né, da palavra de Deus, não há uma segunda chance para a igreja. Porque pensa, eu vivi minha vida aqui desajada, eu vou na segunda carrada, então, se não for na primeira, se a pessoa for arrebatada, depois eu me torno crente, eu me torno fiel, e eu vou na segunda carrada. Aí não dá, né? Em Mateus 25, Jesus é bem claro em trazer a analogia da igreja e falar, olha, que estavam preparadas, entraram, foram para as bodas com o noivo,
depois, as que não estavam, porque Jesus não vai casar duas Não. vezes, né? Não, Jesus casou a primeira vez, depois vai casar a segunda vez com aqueles que foram na segunda. Não. Aqueles que estavam prontos, as que estavam prontas entraram, foram a porta, é uma tipologia da Arca de Noé. Quando o povo entrou na arca, e a Bíblia fala que nem foi Adão que fechou a porta, foi Deus que Uhum. fechou por fora a porta da arca. Quando Deus Misericórdia, né? selou a porta por fora, não tem mais como entrar. Nem que Adão quisesse abrir a porta da arca de Noé para o povo entrar, Adão ia conseguir. Porque Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Quando Deus terminou, não adianta mais gritar. Então, Olha como que isso é sério, né? quando a Isso é porta da sério. arca se fechou e Deus selou ela por fora, o Ninguém povo não entrou mais mais. entrou. E da Não mesma adiantou forma, bater, 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 bater. a segunda vinda de Cristo é uma tipologia também do dilúvio. Quando o dilúvio da segunda vinda de Jesus acontecer, quem entrar na arca, que é a igreja, que é uma tipologia do corpo de Cristo, que é a tipologia da igreja, tiver na arca, que é a igreja do Senhor, a remanescente, a igreja salva, esses vão ser arrebatados. Quem estiver fora, quando a porta se fechar, Já era. não vai ter mais como. Então, não tem uma segunda chance, não. Não. Então, meus amados, é isso. A gente já está aqui caminhando para o nosso final aqui, né? Já são 8 horas. É um assunto Amém. que tem muita coisa para a gente falar, né? Eu acho que se a gente fosse ficar aqui, a gente tem muita coisa para falar ainda, né, Evandro, sobre esse assunto. Não é Sim, um com assunto que a gente certeza. esgotou aqui, não. Aqui nós Ixi, demos uma muita coisa. pincelada, né, aqui rápida, né, sobre a certeza da volta de Jesus, né, Evandro? Duas coisas que o Evandro Sim, falou. É uma realidade e é uma verdade. É uma verdade primeiro e já é uma realidade. Por quê? Porque já está lá em Apocalipse descrito como que vai ser essa volta. Então, não adianta ficar especulando, né? Não, ela é uma coisa que vai acontecer e nós precisamos viver com o pé na terra, mas com os nossos olhos no céu, né? A gente tem que ter esse discernimento, né? Quando que vai ser, como vai ser esse arrebatamento, o Evandro explicou assim de uma maneira muito clara, né? Que muita gente tem dúvida, eu mesmo achava que Jesus vinha, né? É a dúvida de muita gente, que Jesus vinha pegar a gente aqui na terra. E Jesus não vem, né? Não vem. Nós que vamos ao encontro. Guarda isso no seu coração. No arrebatamento, nós vamos ao encontro do Senhor, né? Nós vamos ao encontro dele nos ares, isso está na Bíblia, né? Jesus não vai pisar aqui na terra. Aí a vinda de Jesus mesmo, quando ele vier pisar nessa terra, Evandro, fala mais isso para a gente, rapidamente, para a gente fechar aqui. Quando acontecer essa vinda, né, que fala da vinda mesmo, da volta que Jesus vem para julgar, nessa volta mesmo que ele pisa na terra para julgar mesmo as nações, né, que a Bíblia fala que ele vai julgar, né, nessa vinda de Jesus, a igreja vem com ele, não é? sim, isso mesmo. Na vinda de Jesus, na segunda vinda, aqueles que foram arrebatados por ocasião do arrebatamento ali, eles vêm com o Senhor para exercer juízo. E aonde que está escrito isso, Evandro? Você está falando aí, como que você pode Uhum. me dizer isso? Não é que está escrito que Jesus, eu vou ler um texto rapidamente com vocês, que se encontra em Judas, no livro antes do livro do Apocalipse, que fala assim, ó, Judas, capítulo 1, versículo, tem um capítulo, né? Uhum. Capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó, e desses profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Santos está falando daqueles da igreja, Sim. aqueles que foram alcançados, daqueles que foram remidos pelo sangue. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Então, aqui nessa passagem é claro em dizer que quando o Senhor vem, os santos, os milhares, eu e você, nós vamos vir com o Senhor para o juízo das nações. Então, nós não estaremos aqui, nós iremos com o Senhor para julgar as nações. E isso já por conta do arrebatamento, nós já estaremos com o Senhor. Amém. Então é Amém? isso, né? Essa foi hoje a nossa live hoje aí muito boa sobre
a volta de Jesus. Foi uma live, eu acredito que ficou bem claro para todo mundo que participou com a gente aqui, né? Sobre como que se dará, né, essa volta, né? A gente foi bem breve, né, Evandro? Porque é um assunto que, Muito como eu breve. falei, né, tem muita coisa para Só ser um pano. falado sobre isso, né? Tem muitos detalhes, né? Sim, Tem mais coisas aí que nem sobre a tribulação mesmo, né? Sobre sim, todos os eventos, né, que antecedem, né, e os eventos sim, que vão acontecer propriamente durante todo esse tempo, né? Mas nós sabemos sim, que as coisas, os tempos que nós estamos vivendo são tempos que nós temos visto uma aceleração do tempo, né? A gente tem vivido aí dias abreviados já, né? Você, quando você vê, você começa a semana, de repente já está finalizando a semana, né? O tempo passando sim, muito rápido. Antes um ano demorava para passar e hoje tá passando assim que você nem vê. Quando você vê, passou o ano, passou. Ó, foi esses dias que a gente começou o ano de 2024, a gente já está em julho, sim. né? Daqui um dia é Natal de novo, mais um ano foi, né? Então é Natal e o que que você fez? Igual canta a musiquinha lá, né? Aí a gente fala, então é Natal, e o que você fez, né? Então, você vê que o tempo está assim, passando rapidamente, e nós precisamos estar nos preparando, estarmos preparados para não sermos pegos desaprevenidos por esse dia. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui dessa nossa live hoje, falando sobre a volta de Jesus. Quero agradecer mais uma vez o Evandro, que Amém. deu essa palavra para a gente aqui hoje, muito boa, né? E nós podemos Amém. ter uma outra oportunidade que o Evandro possa falar para a gente novamente sobre esse assunto aí, Sim, que é a parte de escatologia, que ele é bem preparado nessa parte, né? O Evandro tem, sim. como eu falei, um dom de Deus para falar sobre isso. Deus deu uma graça especial para ele, um discernimento, um entendimento para ele estar falando sobre essa questão tão importante, e nós sermos alertados e alertarmos uns aos outros, né? Com Sobre certeza. essa realidade. Queria que o Evandro deixasse uma palavra aí finalizando para nós, né? E para a gente estar encerrando aí a nossa live. Amém. Deus abençoe a você que esteve aqui ouvindo, nos ouvindo. Creio que essa palavra é, como eu disse no início, de extrema importância para nós. Paulo fala que nós não devemos apenas saber também da volta de Uhum. Jesus, mas amar a volta de Amém. Jesus. Isso Então, nós mesmo. devemos amar a volta de Jesus. Por que amar a volta de Jesus? Porque é o momento que nós estaremos com o Senhor, Amém. de maneira visível, nós vamos olhar nos olhos dele. Então, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é o nosso encontro com ele. Amém. Então, você que está vendo essa live, você que está ouvindo essa live E também, que vai ouvir, que você vai ficar precisa, gravada, pode ouvir futuramente, né? você precisa amar a segunda vinda de Jesus. Tire dos seus ouvidos tudo que você ouviu sobre palavras ou coisas que tentam colocar em descrédito a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque a segunda vinda de Jesus é a coroação, é o casamento do esposo com a noiva, é o Amém. encontro nosso com o Senhor, é o momento em que tudo que nós fazemos aqui vai ter um selo de aprovação do Amém. Senhor. Glória a Deus. Então, se Aleluia. nós entrarmos num lugar de distração, como a geração de Noé, nós podemos ficar de fora e sermos engolidos pelo dilúvio. O dilúvio do que? O dilúvio do sistema, o dilúvio daquilo que o mundo está oferecendo. Os nossos olhos, na segunda vinda de Jesus, nos mantém com nossos olhos, com nossos pés aqui na terra, mas com o nosso coração no céu. Amém. Nós Exatamente. caminhamos aqui na terra, nós andamos aqui na terra, mas o nosso coração está no céu. Quando nós perdemos a visão de que Jesus vai voltar, ou Jesus vai demorar a voltar, nós andamos com o nosso coração aqui na terra e simplesmente perdemos a percepção de eternidade. É o que eu estava conversando com a Exatamente. minha irmã há algum tempo atrás, nós não podemos perder a nossa percepção de eternidade. Uhum. Nós não somos temporais. Você que está me ouvindo, você não é um ser temporal. Você não foi feito para viver 70 É. anos. Deus fez você para que você desfrutasse e vivesse de maneira eterna. Você é um ser eterno. Amém. Agora, aonde você vai passar a tua eternidade? Jesus, ele pode vir pela segunda vinda
pelo arrebatamento, mas ele pode vir para você através da morte, agora já. Pode ser seu último dia, pode ser a sua última live. Não quero ser que tocar terror aqui, mas é uma verdade. Sim. Jesus está voltando, sim, ele está na iminência, mas você que está me ouvindo, através de Deus me incomoda para falar isso, não sei se alguém está precisando dessa palavra, mas Deus quer você agora, já nesse momento, não para o mês que vem, não para o ano que vem, não quando você conseguir se libertar, quando você libertar disso, se libertar daquilo, daí eu vou servir a Deus, não. Vá buscar Deus agora, aí Deus vai te libertando. Não espere se libertar primeiro para depois servir a Deus. Não espere ser santo para se tornar santo. Você agora pode ser um pecador e vai ser santo à medida que você persevera. Mas Jesus, ele está às portas. Os dias, eu sempre falo que Sodoma e Gomorra está preparada. E agora, nesse momento, ela está sendo legalizada. Sodoma e Gomorra é o cenário que antecedeu ali, que é uma tipologia também da volta de Jesus. Jesus usa isso lá em Mateus 24, falando, né, sobre Sodoma e Gomorra, sobre os dias de Noé. Então, querido, você que está ouvindo essa live, desperte, Jesus está voltando. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, fala assim: se a nossa esperança em Cristo consiste só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se eu busco a Jesus, se eu vou na igreja só para como mordomo, me servir só para este momento, e eu perdo a percepção de eternidade, eu posso perder a minha vida eterna. Exatamente. Agora você tocou num ponto importante. É que nós somos eternos, né? Com certeza. Nós somos eternos. A gente tem que ter essa... alma, todo mundo que está aqui, você tem que entender. Nós somos eternos. A Bíblia diz assim, ó, o Deus criou o homem e soprou nele o quê? O fôlego de vida, né? O fôlego de vida. Então, quando essa carne aqui, esse templo, né, que a gente vê aqui, né, esse corpo que você está hoje, não é você. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Habita num corpo. Habita em um corpo. Você é guarde isso. Você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. Habita. O que é habitar? Habitar, você passa um tempo habitando, mas o que acontece? Você pode mudar a habitação. Então, entender isso, que nós estamos aqui de passagem. A Bíblia fala em várias partes, estamos peregrinando aqui nessa terra. Então, é importante isso que o Evandro está falando, por quê? Para que você não perca o foco da sua vida, que a sua vida é eterna, que você é eterno, que nós estamos aqui por um tempo. E aonde que você vai depois que você sair daqui? Para onde que nós vamos, né? Aonde que nós vamos, né, passar a nossa eternidade, né? Então, é isso, né? Eu acredito que nós precisamos ser lembrados disso, porque hoje em dia, infelizmente, as mensagens, a maior parte das mensagens que nós temos visto hoje, está falando muito sobre o quê? É um antropocentrismo que uma palavra, uma filosofia muito voltada para o homem, no homem e com o homem, ou seja, eu estou aqui, não, você tem que, né, lutar pela sua vida, conquistar os... Não, vamos conquistar nossos sonhos, vamos lutar, mas nós precisamos ter a percepção de que nós não moramos aqui. Nós não vamos passar a eternidade aqui. Então, quando você tem esse entendimento, você está com a sua visão de fazer o quê? De morar no céu. Você constrói aqui, mas você tem uma visão a longo prazo, que é o que é a sua eternidade. E você investe mais na eternidade. Tem gente investindo mais na vida aqui do que investindo na eternidade. Vai chegar uma hora que essa conta, essa fatura chega, né? E aí nós precisamos ter essa consciência para podermos ser alertados e nos preparar para essa volta de Jesus, preparar para esse retorno. A Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é o que eu estou falando. As pregações hoje em dia estão muito o quê? Não, você tem que lutar, você tem que fazer, você tem que conquistar. Jesus vai dar, Jesus dá, Jesus faz. Mas, gente, vamos acordar para a realidade que nós estamos vivendo. O Evandro falou uma coisa muito importante. Sodoma e Gomorra existia na época do quê? Do dilúvio, né, Evandro? E hoje em dia a gente tem uma Sodoma e Gomorra acontecendo, gente. Na frente, tá aqui, ó, tá debaixo do nosso nariz.
Estão querendo institucionalizar pedofilia. O que mais? Casamento, incesto. Tá uma Drogas, né? loucura, gente. Tá uma loucura, tá uma loucura. Até falar isso aqui é uma loucura, porque isso aqui vai ficar. Mas assim, é o que está acontecendo hoje. Então você vê que é umas coisas doidas que está acontecendo, que está levando o quê? Está tudo mostrando para a época que foi que antecedeu o dilúvio, né? Quando Deus teve que realmente destruir para começar tudo de novo. Por quê? Porque o homem perdeu, o homem se perdeu. O homem perdeu totalmente a noção, a razão, e aí é só a misericórdia do Senhor e a graça. Amém? Só para linkar rapidinho aquilo que Terminar está aí, falando, Ivan. Pode finalizar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala assim, que o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o texto fala que são espírito, alma e corpo, e esse conjunto de espírito, alma e corpo precisa ser Tricotomia, conservado né? É uma tricotomia, né? irrepreensível, isso mesmo, para a volta de Jesus. Então, nós não podemos perder a percepção que a gente está falando de eternidade. Somos um espírito. E através do nosso espírito, nós tocamos a Deus. Mas quando eu perdo essa percepção do meu espírito, eu começo a ser dominado pela natureza, pela carne. Então, eu vou perdendo essa percepção de eternidade e logo eu perdo a percepção do que está por vir. Sim. Então, a vinda de Jesus é uma realidade, o Senhor está voltando, como eu estava dizendo para você. Nós estamos na igreja, estamos dentro do contexto religioso, e isso se torna uma rotina, uma normalidade. A gente perde a percepção de que ir à igreja não é apenas ir à igreja. Nós estamos indo a um lugar onde nós vamos ter acesso ao mundo espiritual. Amém. Nós vamos ter acesso à realidade de que Deus é real. Quando você está vendo essa live, você não está apenas vendo uma live, nós estamos falando das coisas espirituais. Os céus se abrem aqui, se abre aí onde a Neide está, e se abre para você que está vendo essa live. E a Bíblia fala que nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cantos espirituais. Então, deixe essa palavra no seu coração, Deus abençoe a sua vida, que você possa estar meditando, buscando mais, se inteirar sobre esse assunto. Não caia nessas conversas de que Jesus não vai voltar, esse é um assunto que é anticristo, isso aí. Se algo, como a minha irmã disse, em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Se essas coisas estão na Bíblia, besta, falso profeta, arrebatamento, se está na Bíblia, é importante. É real. Você vai olhar todas as cartas, o apóstolo João, que é o apóstolo do amor, falou muito sobre o anticristo. Falou, filhinhos, lá em 1 João capítulo 2 e 18, ele fala, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, agora também muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos já que é a última hora. Então, Paulo, posso falar, filhinhos, vocês já ouviram, vocês estão sendo ministrados sobre o anticristo. Então, essa questão do anticristo, da escatologia, da volta de Jesus, era pregada, era ministrada na igreja apostólica. Porque eles entendiam a importância para que o povo estivesse preparado e atento para o contexto que eles estavam vivendo. Mas hoje em dia, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem saber sobre isso. Então, eu deixo essa palavra ao seu coração, se intere, Jesus está às portas, o Senhor está voltando, como eu disse, ele pode vir para você e para mim através do arrebatamento, ele pode vir para mim e para você se nós ficarmos através da segunda vida visível, mas ele pode vir para mim e para você através da morte agora. Pode morrer agora e encontrar com ele. Então nós precisamos, como diz aí, primeira coisa, estarmos preparados. Se Jesus voltar hoje, se Jesus te chamar, se Jesus pelo arrebatamento te chamasse hoje, ou se você partisse hoje, como que está a tua vida? Sem certeza que você encontraria com o Senhor? Essa é uma pergunta que fica. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, Neide. Obrigado pelo Obrigado, convite aí. pela palavra, tá? Deus abençoe você grandemente, poderosamente. Nós vamos voltar outras vezes aqui com esse assunto, né? Eu acho que foi muito importante, muito despertador para nós e vai nos levar a estar buscando mais nesse sentido. E nós precisamos, como igreja, estar sempre voltando a essas coisas, né? Para a gente não ser
para a gente estar vigilante, não ser pego desapercebido. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar essa live salva e eu vou deixar também todos os textos aqui que o Evandro citou. Eu anotei todos aqui, eu vou deixar também lá nos comentários, ali na descrição do vídeo, para que você também possa depois, você que acompanhou com a gente aqui, ir lá na Bíblia e conferir cada um desses textos, porque é importante. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima live semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bem.